Deixa eu ver aqui, Barão. A lore da diferença de míticos e lendários dos Pokémon. O Dex é um Pokémon mítico ou Sei lá. lendário? Tipo, tem argumento pros dois. Mas assim, na verdade, o que é cada um? O que eu sei que significa mítico e o que Eita palhaçada. significa lendário em si? Pokémon tem muitas perguntas. Não sei, eu falo com mulheres. Que mentira da peste. Essa aqui é até respondível, em partes. Depende, na verdade, da época. Vamos tentar entender essa logística. Mas e sexo? Primeiramente, eu não vou levar em consideração nada dos filmes aqui. Só jogos. Esse canal é focado em jogos. Esquece o filme. Mas, vamos responder a pergunta, direto. O que é um Pokémon ilusório e o que é um Pokémon lendário? Ilusório? De verdade, a decisão cabe a Game Freak escolher. Eles que decidem se é água ou não. Mas, como nós vimos no vídeo sobre o segredo dos míticos, sua origem parece muito mais sobre lendários que não são protagonistas da história principal dos jogos ao qual você vê. Vamos mais a fundo. Estamos falando até agora sobre o que eles são em relação ao nosso mundo real, sobre a nomenclatura arbitrária de uma empresa, sobre os monstrinhos que não existem. O que eu quero e o que eu imagino que vocês gostam de ver é a gente imaginar sobre o que tem dentro do universo, sobre a lore do universo, o que a história do mundo Pokémon tem a dizer dentro desse universo sobre essa diferenciação. Porque existe uma diferenciação entre míticos e lendários dentro do próprio mundo Pokémon também, que é infrequentemente dita. Eu acho que a melhor forma da gente entender é vendo geração por geração na forma que isso é abordado. Começando pelo começo, Encanto, que de primeira já fala a palavra mítico separado de lendário. Vamos falar de Mew e Mewtwo em comparação. Para a própria existência do Mewtwo, Mew é um Pokémon que alguns ali dentro do universo sabiam da existência. Não era algo novo, não era algo desconhecido, era apenas um Pokémon que nunca foi visto, só mencionado. E essa ideia é Então ele foi visto, ele foi mencionado. ainda mais apoiada pela menção na Dex a míticos na primeira geração. Focando nas anotações da Pokédex japonesa, Mew é mencionado como Mythical Pokémon, pois seu formato foi Pokémon visto mítico. por quase ninguém nesse país inteiro. O mito da existência de algo que sabe que existe, mas não se sabe como é. É o resumo dos Pokémon mítico e que explica sua outra nomenclatura, que é Pokémon ilusórios, já que são algo que não se sabe como é. Mas Tá. não só o Mew nessa geração fala sobre ser mítico na sua Pokédex. Tem um outro na mesma geração, Encanto, que traz outro ponto interessante sobre a nomenclatura. Dratini, Então pra vocês, principalmente pro Kevin, mulher é ilusório, tá ligado? Porque vocês já ouviram falar. Vocês só. Ah, não, mas vocês já viram, né? É verdade. Não sabe conversar, é verdade. na sua Pokédex, menciona que por muito tempo foi considerado um Pokémon mítico, até recentemente, quando pequenas colônias foram encontradas vivendo debaixo Mano, o Cauã emprestou a conta dele pra algum irmão de 5 anos dele, viu, bicho? Porque. da água. Então Dratini já teve a nomenclatura, a alcunha de mítico, mas perdeu ela quando foi comprovado que existia. No caso, vários. Usar o que foi dito Encanto é meio contraproducente porque no final eles ainda estavam testando as coisas e não sabiam tudo o que estavam fazendo. A ideia pode ter mudado depois e provavelmente aconteceu porque, assim, na segunda geração nós temos a primeira diferenciação. O site oficial de Pokémon japonês, depois do lançamento É verdade, já teve essa pergunta, né? Léo, porque você fala igual o cearense. de Gold, Silver e Crystal separa Mew e Celebi como Pokémon que não aparecem nos jogos, sendo simplesmente um espaço. Foi. Aí demorou 15 minutos me perguntaram, Leozinho, você é baiano? Eu fiquei, não. A mesma pessoa. Reservado a Pokémon que são exclusivamente encontráveis e capturáveis através de outros meios externos a jogar Eu gosto. Já faz tempo. os jogos. Só que aqui sai um pouco dessa questão de olhar dentro do universo. Mesmo que aqui tenha sido onde tudo começou a se formar. Isso é o que fazia um mítico, um ilusório, que ainda é sem nomenclatura dentro dos jogos, além de aquela menção na Pokédex de Kanto, que pode ser só uma forma simplificada. A gente vê várias coisas em Kanto que são usadas, como por exemplo o Arcanine ser um Pokémon lendário. Isso chega mais tarde.
Mas, Como assim, é? já começou a se criar uma forma da divisão entre esse grupo e os lendários. E a próxima geração é onde se decreta um padrão. Ao chegar em Hoenn, 2 novos ilusórios foram criados, Jirachi e Deoxys. Sua conexão com a história dessas gerações Isso é verdade. inexistente. E isso os difere dos outros grupos de Pokémon lendários, esses que são parte do canon de todas as histórias em Ruby, Safira e Emerald. Não tem como zerá-los sem ter contato com eles. Olhando para os lendários, o trio de titãs, Groudon, Kyogre e Rayquaza, são lendas vivas do mundo Pokémon que todos os habitantes de Hoenn veem durante os acontecimentos dos jogos, ficando assim conhecido como lendários. Além deles, temos o Duo das Eras, que são 2 lendários que foram avistados andando pela região e que até aparecem na televisão. Além do trio dos Regis, que eu vou comentar mais tarde em Sinnoh. Então o que difere aqui é novamente o fato de serem ou não vistos por um grande grupo de pessoas. Eles são lendas, porque eles têm lendas envolvendo essas criaturas que existem. E muitos sabem que existem. É a diferenciação entre lendários e míticos. Sinnoh, em seguida, serviu para definir de vez a logística dos nomes dentro do universo. Isso porque eles têm uma dupla que cementa isso muito bem. Quando a gente olha para os lendários de Sinnoh, nós temos 9 Pokémon, enquanto ilusórios, míticos, são 5. Sua relação são interessantes para a definição desses 2 títulos. Primeiro vamos falar do Trio dos Lagos, ou usando o seu Tem nome lenda japonês por trás lançado deles, pelo né? Professor Rowan, Maborashi no Pokémon. Pokémon míticos, que nos jogos em inglês ele chama de Pokémon Mirage, provavelmente referenciando a tradução de Ilusão, míticos como Pokémon ilusório. ilusórios, que a gente já viu e comentou aqui algumas vezes. O Professor Ron chama os 3 Pokémon dos Lagos de Contos de Criação de Pokémon míticos. Só que, mais tarde, quando no Lago da Verdade, ele os chama de Pokémon lendários. O tempo passou e ele mudou como ele se refere a eles. Ué? A diferença de tempo entre ele chamar eles de mítico ou lendários é o fato do Team Galactic ter encontrado eles. Pokémon que se escondiam nos nomes, sendo bem Então isso, deixou apesar de tudo, ser isso se mítico. repete. Cyrus se refere a Dialga e Palkia como Pokémon míticos, e assim que termina tudo isso, eles são Pokémon lendários também. Falando sobre outros lendários daqui, Red Gigas e os 3 Regis anteriores são interessantes. Melhor chamar de Pokémon lendário tudo. Ai, te lascar. Ah, eita, é um Pokémon mítico. Olha ele ali. Ah, agora ele é lendário. Esse grupo é Eu vi ele. conhecido através do mundo Pokémon, sendo mencionados frequentemente por várias pessoas, hikers, em livros de história também. Ou seja, ele é mítico enquanto ele ainda é só uma hipótese. A partir do momento que ele é um conceito, ele vira um lendário. E que, adormecidos, parados, já foram avistados e encontrados? É só olhar pro Red Gigas, é um Pokémon que tá lá adormecido no meio de Snowpoint e todo mundo sabe da sua existência. Tem até um guarda no seu lugar, só não sabem como ativá-lo ou se ele sequer é ativável. Mas onde eu acho que a gente pode ter a melhor forma de entender tudo é na dupla Cresselia e Darkrai, onde um é lendário e o outro é mítico. Essa correlação entre os dois é a mais útil, afinal eles são uma dupla, só que por que diferenciá-los assim? Os bichos da zona abissal do oceano podem ser considerados míticos de acordo com a lore do Pokémon, sim. Os poderes Que nem mítico, porque a gente não conhece o que é que tem lá, tá ligado? Então não tem nem como supor o que é que tem. Que a gente não sabe, aqui eles supõem, tá ligado? Digamos que uma pessoa viu, mas sei lá, viu o vulto de um Pokémon que ele nunca viu antes. E ele começa a espalhar, rapaziada, ó, tá ligado? Aí todo mundo conhece a forma. Ah, ele tinha tal jeito. Aí ele conhece a forma, tá ligado? Aí esse é um Pokémon mítico. A partir do momento que ele aparece e você fala, ah, é ele mesmo, é um lendário. da Cresselia são de ajudar as pessoas a dormirem bem, enquanto o do Darkrai coloca todos à sua volta no pesadelo eterno. E eles dois sabem dos seus poderes. Por isso o Cresselia Ai, tem que ser poderoso ainda. sai por aí sem problemas, sem medo, afinal o máximo que pode fazer é dar uma boa noite de sono para algumas pessoas. Enquanto Darkrai, até pra chegar nele você não vai fisicamente. Ele se exclui tanto por saber que causaria mal aos outros. Ah, mas isso aí é no jogo, Barão. A desgraça do anime tem um filho de rapariga que tem um Darkrai e a porra daquele Pokémon azul que apareceu nesse tanto, dois lendários. Que ninguém Como era o nome dele? Como era o nome dele? nunca nem Moleque desgraçado. o viu. Homem. Se viu Só pra ganhar do Ash. bem, Pela do Tobias. Ah, eu tenho um Darkrai. dormiu. Desgraçado. A história dos Pokémon dentro da lore do universo ajudam a entender essa diferenciação, sendo Pokémon que são avistados ou não pelas pessoas
daquele mundo. Por isso, o nome de Ilusórios. Eu gosto de separar as primeiras 4 gerações das próximas, porque foi a era de criação da franquia. Eu sinto que tudo ali era um grande arco fechado quando se trata da criação da lógica daqui, com a 5ª geração em seguida sendo um marco divisório quanto às ideias na franquia. Pokémon aqui já começou a perceber o seu apelo comercial gigante. E com isso, criou seus míticos separadamente e até mesmo do mundo que eles são inseridos por vários motivos diferentes. Filmes, eventos, coisas. Quando olhamos para os lendários de Unova, ainda temos uma pequena conexão com míticos, com Keldeo, mas que na história e tema da região nenhum deles se conecta, então não são vistos. Victini é atacado pelo Team Plasma, que é o mesmo grupo que criou Genesect, ambos míticos, são segredos, na verdade dentro do culto que é a equipe vilã. Então esses assuntos provavelmente são um segredo antigo dentro dessa igrejinha, mas que não saiu muito dali. O mais interessante é ver como Volcarona é tratado da mesma maneira que eles, sendo um Pokémon conhecido como lendário no passado, no meio de Castelo Antigo, contado frequentemente sobre em contos e que é bem raro. Lembrando muito o Dratini quanto a isso, mas como o Larvesta que você recebe de um ovo é de alguém aleatório no mapa, ele já não é mais um mito, uma lenda, as pessoas sabem sobre, mas só agora. Quando vamos para Kalos, nós temos 3 míticos que de verdade têm mais a ver com outras regiões do que com essa região em si. E o mesmo é o que acontece em Alola. Magearna, Zeraora, eles não têm nenhuma conexão sequer com a região, ou os temas que são tentados contados aqui, por isso não são vistos. Mas Shadow é o único que se conecta à região entre eles, podendo ser o único encontrável. Mas que, novamente, fantasmas nas sombras que se escondem. Esse Pokémon é bonitinho. Ele literalmente se enquadra nisso de Pokémon nunca avistados porque é sobre isso ele. Em Galar, Zarude conta até uma historinha, já que o tema regional é o avanço tecnológico e suas consequências. A extinção do Zarude faz dele um animal mítico igual o Dratini foi visto. No caso, aqui não visto mais, como esse macaco nunca mais foi avistado, provavelmente não existe mais no presente ou foram extintos ou então tão próximo disso. E a história do Patchyrant, que é a última, é interessante quanto a essa situação. Pois é o Pokémon que controla os 3 lendários, esses que são lendários que foram avistados pelo povo de Kitakami, assim como Ogerpon. Por isso, todos os 4 são lendários, enquanto o Patchyrant, que é um Pokémon que sumiu e nunca foi avistado, é só o líder entre eles, é um mítico. Ele só foi avistado quando recuperou seus poderes no presente e fez lavagem cerebral em todo mundo, na região. Que mexeta tão marcando, mano, tá maluco? Pode significar que ele apagou a memória das pessoas, se a expressão dele continuar sendo mito. Só que é esse o ponto. Esse momento onde você encontra eles mudaria a história. O engraçado é que todas essas divisões acabam no momento que a gente captura eles. Já que agora, com a gente tendo, teria como estudá-los. E é por isso que nenhum deles é capturável sem um evento próprio. Senão eles estariam no presente, mas eles estão fora da história principal. Então, eles são míticos porque são de eventos específicos, não canônicos necessários na timeline daquele universo. Rapaz! Eles são míticos porque são de eventos específicos. Ou eles são de eventos específicos porque eles são míticos. Eu acho que... Sei lá, mano. Nossa, eu peguei o Dialga e o pau, que aí é foda, né? Agora eu tenho o controle do tempo e do espaço. Pra finalizar, a diferenciação fica sobre um prisma científico do canônico daquele universo. Porque eles são Pokémon que são e não são. É ilusão ou verdade que ali eles estão? Nem ideia, irmão. Eu falei de Unova até pra aldeia ser desconexo, mas não é como se Celebi, Jiraiya, Deoxys eles fossem muito conectados às suas regiões também. Isso dos míticos, desde sempre, não se encaixarem muito bem com a história das suas regiões, tirando 1000, é um padrão. Isso tudo traz à tona o Delta Episode. Assim que foi canonizado a participação da história do Deoxys nesses jogos, como algo padrão dentro do universo, pelo menos um dos multiversos, as coisas mudaram. Agora, Rayquaza não é mais o Pokémon que mantém o balanço entre Kyogre e Groudon. Rayquaza agora é visto como o protetor da Terra, não só mantendo os dois em xeque, mas também protegendo a Terra do Deoxys, fazendo disso parte do cânon da história. E isso mudou a forma de vermos o Deoxys, tanto que no próprio vídeo oficial de mais de 1000 Pokémon, Deoxys está junto dos lendários, não dos míticos. Sua presença no cânon da história mudou a perspectiva das pessoas, tanto dentro do mundo Pokémon, quanto fora dele. Mas a parte sobre ele fora não vai caber nesse vídeo. A gente, nos vídeos sobre o segredo dos míticos, comenta sobre isso. Além de que os míticos de Kalos têm a contar sobre as gerações que vieram depois. O verdadeiro segredo dos míticos. Tem esse vídeo aqui e tem outros vídeos pra você clicar aqui sobre lendários e míticos também. Só clicar. Tá. Eu tenho uma pequena compreensão agora.
do que é essa parada aí do lendário Domínico, mano. O que achou dessa bosta, Leozinho? Porra, mesma coisa chamar todo mundo de lendário, mano. Todo mundo é lendário. Porque o cara é mítico até certo momento que não é conhecido. Depois é conhecido, deixa de ser. Aí ele passa a ser só lendário. Deixa de ser mítico. É só palhaçada, mano. É, mano, só por causa do nome Rei Besta. Ah, aí dentro. Prefiro beijar na boca de mulheres.